começar de novo? Não. Tá. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui hoje para gravar nosso primeiro vídeo, Razões para Ler. Sem julgamento. Onde a gente vai dizer um livro ou uma série de livros, vai falar um pouco sobre a história dele e vamos dizer o porquê Ele merece você ser lido. deve ler esse livro. O objetivo desses vídeos é mostrar que todos os livros têm motivos para serem lidos pelo menos uma vez. E que você só pode falar de um livro se você ler. Justamente. Então, hoje a gente vai começar com uma série que é um pouco menos conhecida. Rangers, Ordem dos Arqueiros. Deixa eu ver mais perto. Esse é o primeiro livro, Ruínas de Goron. A série atualmente no Brasil tem 11 lançados. Fora do Brasil são 12. Isso. Nós ainda não lemos todos, tá? Nós lemos... Eu li até o 9º, Eu também li o nome. mas você não leu o Resgate de Agatha, né? É. Ela leu até o 9º, mas não leu o número 7. É. Ele é uma história que acontece avulsa da linha do tempo principal. Isso. Entendeu? Não faz muita diferença, então, na história, mas... É. É sempre legal saber de uma história a mais. Ela é importante, mas tipo, não interfere na história, na linha principal da história. Isso. A história começa nos feudos da... Nossa, de onde que é? Caralho. Arwen. São quantos feudos? Não lembro quantos feudos são. São muitos. São muitos feudos e cada feudo tem o seu barão e tem toda uma vida de reino. E sempre tem os órfãos do reino. São aquelas crianças que não têm pai, são deixadas para serem criadas por outras pessoas. Então tem bastante órfão. Na história começa com os órfãos de Redmond. São quantos? Bastante. São 5. São 5 órfãos. O Jorge, a Alice, O Horace e a Jenny. a Jenny e o Will. São 5. E esses órfãos, quando eles chegam à idade de 15 anos, eles se apresentam no castelo desse feudo, que é o castelo de Redmond. Já tem o nome por causa que ele é de pedra vermelha. Eles se apresentam para serem escolhidos, para serem aprendizes das principais funções do feudo. São várias. Tem a escola de cavalaria, A escola de guerra. a escola de guerra, A cozinha. o serviço diplomático, a escola de escribas E os arqueiros. e os arqueiros, a ordem dos arqueiros. Que é mais difícil porque os arqueiros eles só escolhem... Cada arqueiro formado escolhe um aprendiz. Apenas um. Isso. E ele não assume outro aprendiz até que esse aprendiz esteja formado. E no feudo de Redmond, o Hald, que é o arqueiro responsável, ele não aceita aprendizes durante muito tempo. Muito tempo. Então, ele nunca mais escolheu nenhum. Num período muito grande de tempo. Exatamente. A história começa contando desses jovens que estão para serem selecionados estão justamente na época de seleção. E a história foca principalmente no Will, que é o rapaz magrinho e pequeno. Ele tem o sonho de entrar na escola de guerra. Exatamente. Só que ele não tem porte, ele não tem tamanho, ele não é qualificado para isso. Mas mesmo assim ele se candidata e passa por todos os testes de escolha. Só que ele não se encaixa, simplesmente não se encaixa. Exatamente. Mas, no momento da escolha, nenhum dos outros escolhe ele. A escola de cavalaria diz que ele não tem porte para isso, ele não tem dons com a cozinha, mesmo porque a cozinha já escolheu uma pessoa, o serviço diplomático já escolheu outra, a escola de escribas já escolheu outra, então ele acaba ficando excluído. Até o momento final, ele é rejeitado por praticamente todas as escolas. E quem não é escolhido por nenhum mestre, ele acaba trabalhando nas fazendas próximas ao castelo. Não é sustentando, é o quê? Basicamente trabalhando provendo produtos pro castelo e pro pessoal ao redor. Então... Nisso, ele houve uma conversa do barão com o arqueiro, é isso, né? Não, o arqueiro tava lá, escondidinho na sombra, se prontifica porque ele quer aceitar o Will. Ele quer o Will como aprendiz. Por que ele quer isso?
porque na noite anterior o Will tinha o costume de invadir o castelo para pegar comida. Ele escalava pelas paredes do castelo, entrava pela janela e, sem fazer barulho nenhum, ia até as cozinhas para pegar comida. E o arqueiro estava no castelo e viu isso. Só que claro que o Will não notou ele. Porque os arqueiros ele tem essa aura mística ao redor deles, que acham que eles são feiticeiros e coisa. Porque eles têm o dom de se esconderem nas sombras e não serem vistos. Eles conseguem ficar horas sem se mexer e isso acaba deixando eles meio camuflados. Eles se movem muito silenciosamente. Como uma sombra. São protetores do castelo como sombras. Exatamente. Mas são treinados pra isso. A função dos arqueiros, além de serem arqueiros, óbvio que é... né? Eles são estrategistas. Eles são treinados para serem estrategistas e para serem espiões. Então, eles têm que ter um grande... Eles têm que ser muito bons em se moverem sem serem vistos, em ficarem parados, observando. E eles têm que saber colher as informações certas. Por isso são treinados durante muito tempo. E o treinamento é bem... Como a gente não sabe o treinamento dos outros, mas o treinamento dos arqueiros, como é escrito nos livros, ele é muito forte, muito intenso. E eles não são transformados em oficiais, arqueiros mesmo, até que sejam realmente prontos. Então o treinamento é bem intenso até lá. Sim. Bem muito pesado. Como quem já leu Histórias do Arqueiro sabe, para retesar um arco, para esticar ele, não é uma coisa fácil. Então... E também você ter uma mira precisa, dependendo do vento e tudo, também é uma coisa que leva prática, muito tempo. Isso. Então, conhecimentos de estratégia, de se mover sem ser visto, de ficar parado e se misturar ao ambiente, prática de tiro, tudo isso leva muito tempo. Então o treinamento dos arqueiros é muito intenso. E também você aprende a viver com poucos recursos, que é diferente do resto do castelo. Exato. Porque, por exemplo, na escola de guerra, eles têm as armas deles. Só que assim, os arqueiros aprendem a fazer as armas deles. Eles aprendem a... Eles têm as facas de atirar de caça, que eles têm sempre com eles. Só que eles também aprenderam, de uma maneira ou outra, a lidar com todas as adversidades. Porque são a cabeça do corpo de guerra, digamos. Eles estão sempre em primeiro, em todos os lugares. Mesmo quando começar uma guerra. Exatamente. Por eles serem estrategistas e poderem se mover, então eles estão sempre observando as coisas para identificar uma possível rebelião, uma possível guerra, e estão sempre à frente do exército também pelo dom de se mover sem serem vistos como batedores. Então dá pra ver que o cargo do arqueiro é realmente algo importante pro reinado. Apesar deles serem bem poucos e serem poucos conhecidos. Eles têm essa aura mística e tudo, e isso ajuda a manter o pessoal longe da função deles e eles poderem executar. Então, a razão para ler esse livro, a primeira, no meu ponto de vista, é que a leitura ela é muito fluida, ela não é uma coisa meio parada, meio chata, ela é mais... Tu quer saber sobre o Will, tu quer saber sobre as histórias deles, o que acontece, porque ele tá descobrindo aquela mundo novo e tu quer realmente saber o que acontece com ele, tu fica nessa curiosidade. Não só no primeiro livro, mas em todos os livros. As histórias são bem... elas te puxam, sabe? Seguram pelo nariz, assim. Como não tem um vilão principal na história, por exemplo, assim, mas eles se mudam bastante. Tipo, cada livro, os vilões vão se alterando. Então, por exemplo, o primeiro e o segundo tem o mesmo vilão, depois o terceiro já é outro vilão, o quarto é outro. Então, eles vão... como se fossem pequenas crônicas, e a história não se torna repetitiva. Isso. Porque altera o tempo todo. Às vezes aliados se tornam inimigos, inimigos se tornam aliados e você muda. Então a história ela evolui bastante. Ela evolui bastante. Outra coisa interessante é que os heróis, que no começo é só o Will, que foca nele e nos arqueiros, eles têm muito essa coisa de em cada livro ter que se comprovar, ter que aprender coisas novas. E depois também vão vindo outras pessoas, tipo o Horace acaba se juntando novamente. Que é da escola de guerra. Que no começo ele era um babaca. Era o valentão, era o que oprimia os outros rapazes. Ele vai pra escola de guerra, ele tem porte de guerreiro. Então ele acaba tendo esse ego inflado quando é escolhido pra escola de guerra. E se torna ainda pior. Então, no começo você começa odiando ele. Depois começa a ver a mudança dele, porque como todos os personagens têm 15 anos, são jovens, mostra a evolução deles como pessoa também. Porque eles vão evoluindo, mudando de pensamento, de maneira de agir.
E isso acontece tanto com o Horace, quanto com o Will, como com a Jenny, com todos os outros que foram escolhidos como Sim. aprendizes. Mostra muito a saga de todos eles, em algum momento dos livros. E o interessante é que, assim, algumas características deles não mudam. Como de uma pessoa qualquer, tem pequenas características que não mudam. Apesar de toda essa mudança e todo o processo que eles passam durante o livro, essas pequenas características não mudam. E você acaba se envolvendo com os personagens. Os personagens se tornam muito envolventes ao longo da saga. Cada um dos personagens que é apresentados, mesmo que passe apenas pequenos momentos, você acaba gostando deles, apaixonando. Outra coisa. Os livros são carinhos. Mas Infelizmente você não vai encontrar os livros em uma livraria por menos de 30, 35 até 40 reais. Então, como é uma saga longa, eu sugiro que comece a economizar já, porque os livros realmente valem a pena. fica de olho nas promoções, porque sempre tem promoção e vale a pena comprar, mesmo que não esteja na ordem, vai comprando e daí vai colocando. Sim. Se quiser ler tudo junto, é claro. Agora, para encontrar eles na internet é bem difícil. Como nós falamos, é um livro que não é muito conhecido. Então é difícil os sites terem um grande estoque deles. E normalmente quando o livro disponibiliza, coisa de 1 dia, 2 dias já esgotou novamente. Porque realmente são livros difíceis de encontrar, mas eles também são muito bons. Muito bons. Porque o autor, o John Flanagan, ele tem outra série que é totalmente conhecida no Brasil. Pra quem já conhece, é porque gosta mesmo dele e procurou. Qual é a ordem? O quê? Qual é o outra série dele? Brother Band. Brother Band. Então, é uma série que quase ninguém conhece, só Que quem tem gosta. tem só 2 lançados no Brasil ainda. E mesmo eu, que sou um grande fã da escrita dele, que cada um dos livros do Rangers que lança, eu tô louco pra comprar. Eu não conhecia essa outra série, até que, por um acaso, eu tropecei nela na livraria, tava lá vendo. Daí vi o nomezinho do autor, e daí fui pesquisar. Já tem 4 livros lançados no exterior, no Brasil tem 2. Então, o jeito que ele escreve é muito bom. E também tem uma outra coisa, não é só um livro pra menino, porque dizem que livro de guerra, de estratégia é muito pra menino. Não é. Moças vão adorar também, porque querendo ou não, tem não é romance, existem envolvimentos entre pessoas. As relações entre pessoas são muito fortes. Coisas que dizem que as meninas gostam mais, mas não é verdade, mas tudo bem. Os relacionamentos são muito fortes. Os aspectos humanos dos personagens. Não é só as histórias que eles passam. A história do personagem, os conflitos interiores, as vontades, os sentimentos são muito bem descritos no livro. Então... E não é uma maneira muito melosa, não é como um romance. Ele é mostrado da maneira certa. Exatamente. Como a maior parte do livro passa... ele é escrito em terceira pessoa. Mas como a maior parte foca nos personagens masculinos, e os personagens masculinos têm essa visão um pouco mais... limpa, mais direta dos sentimentos e dos envolvimentos entre as pessoas. Então o livro passa bem desse modo. Não é grudento, não é enjoativo, é muito gostoso. Ele é mais simples, os relacionamentos são passados de uma maneira mais simples. E daí vai de ti escolher ou não como tu vai se apegar aos personagens. Porque as personagens femininas também têm um papel interessante. E elas se mostram muito, muito importantes para que as histórias dos rapazes aconteçam. Sim, elas mostram que elas têm uma personalidade forte. Mesmo as personagens femininas, as poucas que aparecem, elas têm uma personalidade marcante. Que nos pequenos momentos que elas aparecem no livro, elas fazem a diferença, elas deixam aquela impressão de que você quer conhecer mais, quer saber mais delas. Não são personagens que ficam apagadas diante do elenco masculino. E também tem uma outra característica muito interessante, que são as questões de caráter dos personagens. O caráter deles é passado de uma maneira muito forte, muito contundente, mostrando nas escolhas deles o caráter deles. Todas as escolhas são feitas de uma maneira que fique claro que isso é uma escolha deles, que é uma escolha feita a partir do que eles são. Eles não se traem. É uma parte das histórias... Acho que todas as histórias, eles não se traem nas escolhas, no que eles são. Eles não mudam o jeito como eles são por causa de fama, de glamour, de glória. Porque acontece bastante. Principalmente nas histórias sobre cavaleiros e arqueiros e coisas de castelo mesmo. Ganhar um prêmio, uma honraria, é fama, é essas coisas. E
de uma maneira ou outra, eles acabam meio que mostrando as escolhas que você pode fazer. Tanto... Exatamente. Tipo, tanto que, não querendo dar spoilers, mas no final do primeiro livro, o Will tem uma escolha Muito importante. muito importante que definitivamente vai dar rumo a todos os outros livros. E é assim, é entre uma coisa que ele realmente sempre quis e uma coisa que ele acabou de descobrir, mas ele descobre que ele é realmente bom, que ele realmente gosta. Então, É uma escolha difícil, na é uma realidade. escolha difícil. Você colocar o seu sonho contra a sua atual realidade e ter que escolher. É uma coisa complicada. Mas o caráter, o que eles vão aprendendo nas escolas acaba se mostrando muito forte. Então, E também é uma coisa que é mostrada nas atitudes deles durante as histórias. Porque o que aprende... Como todo ser humano, o que tu aprende quando é mais novo, ou, né, quando é jovem, é refletido quando é adulto. E é a mesma coisa nas histórias. Mostra a evolução dos personagens como adultos mesmo. Porque eles são postos até... Com 15 começam o treinamento, com 18, 19 eles terminam mais ou menos. E assim, eles são postos em cargos de bastante importância, de responsabilidade. são cargos de alta responsabilidade. Eles começam os livros como crianças, praticamente crianças, 15 anos, É. em uma época... 15 anos em uma época medieval, as pessoas tinham mentalidade de criança. Hoje em dia não é mais assim. Não acontece. Naquela época eles tinham uma mentalidade de criança, porque eles viviam o tempo todo sendo alimentados por sonhos, histórias, essas coisas todas. Mesmo os órfãos, eles tinham uma mentalidade muito sonhadora. E aos longos dos livros isso mostra essa evolução e mostra eles amadurecendo nesses poucos anos e recebendo o cargo, recebendo as importâncias. Então, eu acho que quem lê vai realmente se apaixonar. É. Outra coisa muito legal, é os arqueiros, eles têm uma capa camuflada, É verdade. que é muito legal. Ela é camuflada, esvoaçante, de jeito que se mistura ao ambiente, cria toda aquela aura mágica que ele está se misturando ao ambiente, não tá ali realmente, cria aquela aura etérea nele. Isso é muito legal. E outra coisa que é legal também é que os arqueiros, eles não têm cavalos de guerra, eles têm pôneis. Na verdade, não é exatamente uns pôneis, né? É uma mistura de uma espécie de cavalos com pôneis. E eles são baixinhos e gordos e... Nada do padrão que deveria ser. Exatamente, tipo, nada do padrão que você pensa que são cavalos pra entrar numa guerra e tudo. Só que esses cavalos, eles são extremamente treinados, eles... São leais. Eles são extremamente leais. Apenas um arqueiro consegue montar o cavalo de um arqueiro. Isso é muito interessante. E os cavalos são extremamente inteligentes. Intuitivos também. Intuitivos também. E eles passam por esse treinamento para responder a comandos gestuais, para responder a voz. E outra coisa, essa espécie híbrida, foi escolhida porque ela é extremamente resistente. Como os arqueiros são espiões, muitas vezes eles são mandados para longe e precisam correr durante muitos e muitos quilômetros e precisam atravessar locais que são extremamente difíceis de sobreviver. Então esses cavalos eles têm que ser muito resistentes. E essa espécie híbrida é extremamente resistente e extremamente veloz. Muito incrível que pareça. É. Tanto que acho que um dos personagens mais marcantes da série é um cavalo. e todo mundo vai se apaixonar por ele. Esse cavalo ele é simplesmente envolvente, ele é inteligente, é teimoso, é muito interessante. E assim, durante a história, além dos cavalos, são cavalos, mas não são só cavalos, mas enfim. Também tem os personagens, tem uma coisa que a gente não falou, que é verdade, que não fala a história, não conta só a história dos aprendizes, porque conta muito porque é o começo da história, mas fala muito sobre os governantes, sobre o mestre, o Halt, que é o mestre do Will. A gente pensa, bom, não vai ter mais nenhuma história sobre ele, afinal de contas ele escolheu o Will, ele é um arqueiro e tal, mas começa a desenrolar durante a série a história dele, e tu fica sem palavras. A história dele é incrível. Isso mais à frente, mas a história dele é incrível. Não só dele, como dos outros mestres, por exemplo... O Sir Rodney. O Sir Rodney, que é o mestre da escola de guerra. E o chefe dos arqueiros também, tem muita o chefe história. dos arqueiros, o Gillan, que é outro arqueiro. Gillan. Eu acho que ele é o último aprendiz do Ele foi Halt. o último aprendiz do Halt antes do Will. Que é muitos anos de diferença. Anos, bastante. E o Gillan é muito interessante porque ele não é só um arqueiro.
Ele é um ótimo guerreiro. Ele foi treinado, ele foi criado para ser guerreiro e no final acabou se tornando arqueiro, então ele tem essa habilidade mista, tudo. E também tem a diplomata. A Jenny. Não. É a Jenny. A diplomata Não. é a Jenny, não é? Não, a Jenny é a aprendiz da cozinha. A Alice, que é vir aprendiz de diplomata, mas eu esqueci o nome da mestre dela. Lady Pauline. Isso, Lady Pauline. A Lady Pauline também tem uma história Super legal. super legal. Não dá pra contar não dá pra porque... contar porque senão a gente vai dar spoiler. Mas eles têm uma vai- vida. Todos os mestres têm vida. E Tu- elas são representadas nas histórias. Os mestres, o rei, o barão, depois no outro castelo, E outros reinos também, né? os governantes, os habitantes, todos os personagens que aparecem com um caráter de importância um pouquinho maior, tem uma história que você desenrola ao longo dos livros e que acaba se tornando bem interessante. É verdade. Porque, tipo, dá aquele caráter maior de realidade. Os livros, eles não têm uma parcela mística, tá? Eles não têm uma parcela sobrenatural. Não. Quando tu realmente acha que é sobrenatural, também tem uma explicação. Eles não têm uma parcela sobrenatural, não tem, tipo, um monte de magia envolvido, não. Só parece, em alguns momentos parece, mas tu fica meio na dúvida e começa a ler, começa a ver as explicações que ele dão. São bem plausíveis até. E são questões políticas reais, do mundo Sim. atual mesmo. São coisas que acontecem. Acontecem mesmo e o jeito como eles colocaram nas histórias é interessante, porque acontecem desde sempre. Conspirações e... enfim. É interessante que o autor, o John Flanagan, ele começou a escrever para o filho dele, a história. Porque o filho dele, ele era um garoto, 12 anos, pequenininho, meio mirradinho, fraquinho, né, em comparação com as outras crianças, que já eram grandes e tal. E ele se sentia diferente. O Will. É, Basicamente basicamente a descrição o do Will. Então, ele começou a escrever a história para o filho dele. E acabou se tornando essa obra magnífica que a gente tem hoje. Tanto que hoje em dia o filho dele é um cara gigante, musculoso, grande, mas mesmo assim ele gosta das histórias, porque foi em homenagem a ele que o pai dele resolveu fazer essas histórias. Aqui eu tenho alguns dos livros. Eu tenho só até o sexto, tá? As Ruínas de Gorlan. Esse Ponte em Chamas. Ponte em Chamas. Daí é... A Terra do Gelo, onde começam as mudanças mais fortes na história já. Exatamente. Até as Ruínas de Gorlan e Ponte em Chamas são mais sequenciais. Isso. Daí a Terra do Gelo acaba dando uma quebra naquela primeira sequência e acaba envolvendo mais gente, umas coisas mais complicadas de se entender. Começa a entrar mais no ramo político e tal. E é muito interessante também. Folha de Carvalho. Novamente, Terra do Gelo e Folha de Carvalho tem uma ligação. sequência... É quase como se fosse o mesmo livro. É. Mas tem uma pequena diferençazinha ali. É uma sequência, na realidade. A primeira parte e a segunda parte de uma história, digamos. Exatamente. O mesmo acontece com o Feiticeiro do Norte. Esse Feiticeiro do Norte, ele é muito interessante por causa da questão política. Sim. Ele é muito forte, é muito contundente, mas também mostra a parcela de misticismo que é imposta às pessoas e a parcela de jogos políticos por trás disso. Exatamente. E o Feiticeiro do Norte e Ser Como Assim Doll, novamente, entra como se fosse uma sequência. Eles são muito próximos um do outro, a história. Depois nós temos Halt em Perigo, que é o 7º livro. Que é bem sugestivo a história. E ele... Não, o Resgate de Erak. Halt em Perigo não. O Resgate de Erak é o 7º livro. Ele é separado da história. Depois nós temos Halt em Perigo e Os Reis de Clonmel. E os outros dois eu ainda não li, então eu não lembro os nomes de cabeça. Mas... A partir do momento que... A partir do momento que você começa a ler, a história vai ser bem fluida. De um livro para o outro, mesmo o Resgate de Erak, que é uma parte meio alheia à história. O Resgate de Erak, na verdade, é uma parte da história que acontece antes do 5º livro. Ele acontece entre o Folha de Carvalho e o Feiticeiro do Norte. Mas como ela é alheia à história, tipo, é um spin-off, não interfere se você
lê em sequência. E uma parte desses livros, eles mostram os outros reinos, ou os outros personagens, porque querendo ou não, uma parte das histórias eles são muito assim, é outro reino, então eles são muito achados como diferentes, maus às vezes, em algumas Exatamente. histórias. E eles não, eles são retratados do jeito que eles são, mostram como eles são. E mostra a opinião do personagem em relação a eles e conforme os eventos acontecem. Porque nem todo mundo é mau, nem todo mundo é ruim. Tu pode fazer aliados dos mais estranhos. Às vezes uma atitude de uma pessoa que está te fazendo mal, que é totalmente prejudicial a você, que você vai taxar aquela pessoa como vilão, como o inimigo, na verdade é apenas uma questão cultural deles, e no livro isso vai mostrar. Mostra também como os personagens se adaptam a essas questões, porque a questão cultural também é muito forte. Tanto que num dos livros, quando o Will ele se torna arqueiro, que ele se forma, num dos livros, não sei qual que é, não lembro agora. Na mentira eu sei qual que é, mas não vou contar. Quando ele se forma, ele é jogado numa responsabilidade, cuidar de um feudo. E a questão cultural é muito forte, porque é diferente de tudo que o Will viveu até lá, mesmo passado por tantas histórias. Então ele tem que se camuflar, e ser diferente, e agir conforme o povo age. Então é muito forte também essa questão cultural. E eu acho que é isso. A gente falou Um monte. um monte, nossa. Falamos tudo que podíamos sobre a série, sobre os Sem dar personagens. spoiler. Exatamente. Apesar que eu acho que deixamos escapar algumas coisinhas aí. É verdade. O O livro vale a pena ser lido, toda a série vale a pena ser lido, muito. A questão, algum ponto talvez que não vai gostar da história, nem sei se tem algum motivo pra não gostar, pra talvez não gostar muito. Eu não vejo nenhum ponto negativo, eu adorei a Eu história. realmente li os livros e realmente não vi nenhum ponto negativo Eu li- pra citar pra vocês. No final de semana eu li 4, então eu já nem sei qual é a história de qual, mas enfim. Eu também, do 1 ao 6 eu li em sequência, porque eu tive a sorte de ir à livraria e ter fechadinho assim o pacotinho com os 6, Então, promoção. Daí eu peguei, comprei os 6 primeiros e eu li um em seguida do outro. Então se eu for pra pedir pra eu separar a história de um do outro, é difícil fica lembrar. meio complicado. Mas o que eu posso dizer é que nenhum deles eu parei e disse assim, não, eu não gostei disso daqui nele. Todos eles, pra mim, são ótimos. Não tem pontos negativos. Pelo menos pra mim. Pra mim também não. Mas todo mundo tem a opinião que tem, né? Então lê, depois diz se gosta ou não. Exatamente. A gente vai esperar alguns comentários de quem já leu ou de quem pretende ler. É isso. Obrigado. Obrigada, tchau.